Hoje eu irei falar sobre o colonialismo e o imperialismo na Ásia. No final do século XV, com a expansão marítima comercial europeia, os contatos com os povos asiáticos se estreitaram. O estabelecimento de feitorias foi a solução encontrada pelas potências à época. Para entrar em contato com as nações asiáticas e africanas, os europeus não se preocuparam em fundar colônias. Isto é, não se apropriaram de territórios e de sua população, assim como fizeram na América, lá no século XVI e XVII. E posteriormente na Oceania, no século XVIII. Até meados do século XVIII, as relações dos europeus com os povos asiáticos tinham por base apenas o comercial, só a comercialização. Não havia nenhuma interferência na vida política e dos diversos reinos, impérios ou estados asiáticos, mas havia vassalagem ou a subordinação econômica aos interesses europeus. Europa. A expansão do capitalismo industrial, é claro, determinado pelas necessidades da Revolução Industrial Europeia, por matéria-prima, por excedente, aguçou ainda mais as disputas para o investimento de capitais e pela apropriação de territórios na Ásia, na África e na Oceania. Outras nações que não eram europeias passaram também a participar dessa disputa pela partilha do mundo. Entraram em cena Estados Unidos, Japão e Rússia. As relações indiretas de dominação e exploração, baseadas nas feitorias existentes lá no século XVI, foram substituídas pela conquista territorial, a boa e velha conquista territorial. E também pela intervenção política por meio da implantação de colônias e possessões, que, para quem não sabe, são regiões ou territórios que estão sob o domínio de um estado estrangeiro, e também pode ser estendida como uma colônia de um país. E, a partir daí, o continente asiático foi sendo dividido entre potências europeias. Aí instalavam-se o neocolonialismo e o imperialismo europeu, japonês e russo. Colonização. Passaram-se mais de 400 anos desde a fundação das feitorias pelas potências colonialistas europeias lá no século XVI, até praticamente os meados do século XX, quando começou o enfraquecimento do sistema colonial ou de dominação política e econômica, pelo menos em sua forma oficial e direta. Apesar de as colônias ou possessões terem obtido sua independência de forma formal em relação às metrópoles, tipo a França, Reino Unido, Países Baixos, Japão, Bélgica, etc. Isso não representou para elas, essas potências, a autonomia total. Todas se viraram atadas às novas formas de colonialismo no mundo, expressas principalmente nas relações econômicas. A grande descolonização aconteceu em um período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, em razão de movimentos internos que ocorreram nas colônias em prol da independência de algumas delas por meio de conflitos armados. Entre 1945 e 1950, várias colônias asiáticas obtiveram sua liberdade e independência. Índia, Paquistão e Ceilão, que é a atual Sri Lanka, libertaram-se do Reino Unido, Filipinas dos Estados Unidos, Indonésia dos Países Baixos, Laos e Vietnã da França. A China, em 1949, realizou a Revolução Socialista liderada por Mao Tse-tung, acabando com a dominação exercida pelos britânicos, alemães, japoneses e dentre outras nacionalidades. A Coreia libertou-se do Japão durante esse período também, e em 1953 o Camboja libertou-se da França. Em 1957 e 1965, Malásia e Singapura obtiveram respectivamente independência em relação ao Reino Unido.
Os países da Ásia Ocidental, mais conhecida com o nome de Oriente Médio, ficaram durante muito tempo sob a dominação estrangeira. A Síria e o Líbano, por exemplo, após de séculos sob o domínio do Império Otomano, de 1516 até o fim da Primeira Guerra Mundial, tornaram-se mandatos. E para quem não sabe o que é esse tal de mandato, é uma decisão pela qual a Liga das Nações confia a uma grande potência a administração de um território a fim de progressivamente conduzi-lo ao autogoverno. E a Síria e o Líbano, elas tiveram esse mandato, só que francês, lá em 1918. E a Síria também entrou nessa em 1946. Os demais países do Oriente Médio somente se tornaram formalmente independentes em suas metrópoles depois da Segunda Guerra Mundial, né? Tão famosa Segunda Guerra Mundial, com exceção do Irã, que nunca foi formalmente colônia estrangeira. Cumpre ainda esclarecer que as fronteiras e até mesmo a criação de alguns países do Oriente Médio resultaram de interesses das potências colonialistas. Obrigado a você que chegou até o final. Eu sou seu fã, viu? A matéria de hoje foi de Geografia, com conteúdo do colonialismo e imperialismo na Ásia. Obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo e ter chegado até o final. E até o outro dia.